Olá pessoal, olha, estamos com mais uma edição do nosso podcast Pode Isso e hoje, aqui na apresentação de Antônio Furtado, mais um convidado aqui, que é o nosso amigo e companheiro aqui de São Pedro dos Crentes, Job Mendes do Carmo, ex-vereador aqui de São Pedro dos Crentes, conhecido aqui na nossa cidade, político nato da nossa cidade. Job, se apresente aqui ao nosso podcast, que traz o nome Pode Isso. Olá, boa tarde Antônio. Todas as pessoas que me ouvem no momento, né? Eu estou aqui num bate-papo com meu amigo Antônio, né? E junto a gente vai discutir, né? O que a gente tem a falar em relação ao nosso município, a política do nosso município, as conquistas do nosso município, e, enfim, aquilo que vier ao longo da nossa conversa a gente vai debatendo junto. Aquilo que pode e o que não pode, né? Pode isso ou não pode? Né? Então, Job, para início da nossa conversa, eu gostaria de saber de você, você é político já há bastante tempo, eu queria que você fizesse aí uma reflexão do seu histórico político. O meu histórico político, ela é do conhecimento de todos que me conhecem em São Pedro dos Crentes, ainda iniciou em Estreito, né? Quando ali eu morava, e já comecei a gostar da política e comecei a trabalhar, e isso me despertou também uma vontade de participar da política mais ativa. Concorri à eleição para vereador já em São Pedro dos Crentes, né, quando mudei para cá. Tive a felicidade de ser eleito, fui vereador por esse município por 3 mandatos seguidos, e por motivo, decisões minhas, eu me afastei da política, não concorri à eleição, na eleição passada, né, não coloquei meu nome para ser julgado, mas eu acho que a sociedade de São Pedro dos Crentes lembra que eu dizia no meu pronunciamento na Câmara, quando eu agradecia pelos 3 mandatos seguidos, eu dizia à sociedade que iria me afastar da política, não definitivamente, mas por um período de tempo. E acredito que esse período eu esperava que fosse maior, mas reduziu, né? Chegou a reduzir por quê? Pela necessidade da gente estar na política e buscando melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, do nosso povo. Isso é um trabalho que eu venho fazendo quando tive mandato, e quando me afastei, fui obrigado a voltar, né? E tenho até orgulho de dizer que essa volta minha a participar da política vem trazendo ações para São Pedro dos Crentes, que é do conhecimento de todos, que isso é conquista dessa luta, dessa busca, quando às vezes a gente era criticado, viagem em São Luís, alguém achava que, mas o prefeito não conseguiu nada, e o Job não tem mandato, vai conseguir o quê? E isso é a prova, está chegando, né, várias conquistas chegando no nosso município, através dessa ida a São Luís, reunião com o governador, reunião com secretários de infraestrutura do Estado, reunião com o deputado, tivemos ali na Assembleia do Estado várias vezes, e o fruto disso aí está chegando no nosso município, e toda a sociedade hoje é prova disso, né? Job, antes da gente entrar nesse detalhe das conquistas, mesmo você sem um mandato na Câmara de Vereador, eu gostaria de saber, assim, o que te desmotivou a não concorrer às eleições passadas, e também queria que você falasse a respeito. Qual a gestão que você acha em São Pedro dos Crentes que produziu, que realmente trouxe uma mudança para o município de São Pedro dos Crentes? Uma das razões de ter me motivado a não participar da eleição é porque a sociedade de São Pedro dos Crentes sabe que eu fui um cara que lutei até para conseguir filiar a Laésio em alguns partidos para que ele pudesse concorrer à eleição de município. E, infelizmente, pelo não conhecer, por não estar muito próximo dele, eu acreditei nele, né? Infelizmente, cometi esse erro. Eu tenho até pedido desculpa a alguns amigos meus que cometi esse erro de apostar. E fui em busca de
de trazer o grupo para acreditar nele, quando aqui a ex-prefeita Luísa dizia em praça pública, isso não é segredo, ela disse até em discurso nos comícios, quando o Laésio candidato, que ela ia apoiar Laésio pelo grupo, mas não que ele seria o candidato dela. Isso o São Pedro dos Crentes sabe disso. E eu apostava, né? Naquele momento eu apostava nele e me decepcionei. O que aconteceu foi isso. Então, a prova disso é que o terceiro ou quarto mês de mandato, do primeiro ano do mandato de Laésio, eu já me afastei dele. Né? Eu me afastei por não acreditar. E fui criticado por alguns amigos, algumas pessoas me criticaram, achando que eu estava agindo por impulso. Né? Mas logo veio a prova para a sociedade de São Pedro. A prova quando? Quando ele conseguiu enganar, se não me falha a memória, 8 pessoas em São Pedro dos Crentes, prometendo uma vaga de vice-prefeita. Né? Eu já sabia que ele era capaz disso. Então, por isso é que é o motivo que eu me afastei, não concorri à eleição, não me arrependo disso, eu acho que eu agi de uma forma correta. Por quê? Porque eu sentindo como o Laésio estava no momento e o golpe que ele estava dando nos aliados e nos adversários na oposição dele, que foi um golpe, ele usou de má fé com todo mundo, ia dar certo. Aquele golpe dele ia dar certo, como deu certo. Então eu me afastei, resolvi me afastar e não ser candidato, simplesmente por isso. Porque eu não tinha coragem de ser candidato na chapa dele. E eu não estava preparado. Tenho certeza que eu teria uma eleição garantida, mas, de repente, ele podia se eleger. E, de qualquer forma, ele ia tentar me sufocar. Por quê? Porque o grupo maior era o dele. Mas a prova veio logo em seguida. No momento da convenção dele, já veio a prova. Esse golpe ele deu em 7 ou foi 8 pessoas aqui, garantindo uma vaga de vice, dizendo que se afastava para ser governo, para ser candidato a governo, como hoje está comprovado, e colocaria aquela pessoa na sua vaga como prefeito, né? O seu vice iria assumir a vaga. E nessa jogada, ele conseguiu convencer muitas pessoas aqui e neutralizou a oposição. O que aconteceu foi isso. Não é porque Laésio seja bom, tenha um bom crédito. Infelizmente, posso dizer assim, ele conseguiu desestruturar a oposição, garantindo o que nunca tinha vindo na mente dele fazer. Né? Aí eu me afastei, não me arrependo disso, mas eu sempre continuo dizendo que a gente está aqui, vivo e firme, e continua na batalha, a luta continua. Moro em São Pedro dos Crentes, eu tenho dito isso muitas vezes em entrevista, em algum lugar, tudo que eu tenho é em São Pedro dos Crentes, e jamais eu tenho ideia de sair de São Pedro dos Crentes. Os meus filhos, graças a Deus, estão todos formados, mas estão se instalando também aqui em São Pedro dos Crentes, e a nossa estrutura, tudo é em São Pedro, a minha e da minha família, né? Então eu não tenho plano, não tenho ideias de sair de São Pedro, mas eu vou continuar lutando. Isso é que eu lhe falo. Foi o motivo de eu ter antecipado a minha vinda para a política novamente. Quando eu saí do mandato, eu dizia que não era eu dizia no meu pronunciamento na Câmara, eu acho que tem vídeo aí feito, né, com o meu pronunciamento, que eu dizia assim, até logo, até breve, né? Até breve. A gente acompanhou. Né? Até breve eu estaria voltando. Só que eu antecipei, porque eu pensava de voltar mais tarde. E fui obrigado a voltar logo no primeiro ano dessa gestão, né, que está aí, eu fui obrigado a voltar. Por quê? Pelos descasos que está acontecendo em São Pedro dos Crentes. São Pedro dos Crentes abandonado pelo poder público, só fazendo uma fantasia, mentindo na rede social, dizendo que o governo do estado não manda nada para São Pedro dos Crentes, que tudo isso é fantasia, né? E se promovendo. Se alguém manda, o gestor recua, não aceita. Para quê? Para criar mídia, fazer tudo o que é possível na rede social, dizendo que faz tudo com recurso próprio, que é outra mentira. Né? Aí você tem o conhecimento, todo o São Pedro dos Crentes tem conhecimento disso.
Os deputados, coitados, que estão mandando emendas para São Pedro dos Crentes, vão se decepcionar. Porque aqui tudo é recurso próprio, dito pelo gestor. E se sabe que não é verdade. Porque o município de São Pedro dos Crentes não tem uma arrecadação suficiente para se manter sozinho. Ela precisa de emendas, precisa de emendas federais e estaduais. Como o gestor quer se beneficiar politicamente, ele diz que não recebe emendas do governo do estado, mas está recebendo emendas de deputados federais, de senadores, né? E diz que tudo que faz aqui é com recurso próprio. E a sociedade de São Pedro sabe que não é isso. Quais as emendas enviadas verdadeiramente Laís Bonfim fala que é recurso próprio? Você tem conhecimento de alguma? A gente tem o conhecimento de algumas aí, que isso foi dito até pelo presidente da Câmara, né? Quando falava ali em sessão, que teve emendas aí do deputado Aloysio Mendes, que teve emendas aí do deputado Hildon Rocha, né? Como também teve emendas do deputado JP. Isso a gente tem o conhecimento, né? E a sociedade sabe, porque isso não sou eu que estou dizendo, né? O próprio presidente da Câmara já falou em entrevista deles, que eu já tive o prazer de ver, né? Isso prova para mim e para a sociedade. Algumas pessoas que têm dúvida, é só pesquisar, né? No Legislativo Forte, né? Forte e transparente. Transparente. Pode pesquisar que você vai encontrar umas matérias lá com a reportagem do presidente da Câmara falando nessas emendas de deputados federais que veio aqui para São Pedro dos Crentes. Voltando um pouco aqui ao assunto dos grupos lá, dos vice-prefeitos, como funcionou esse golpe verdadeiramente, assim, né? Como funcionou esse golpe dos diversos vices e quem levou a vantagem nessa luta toda? A esse golpe, a sociedade sabe, acredito que isso não tem dúvida. Os gestores chegavam e negociavam. Eles chegavam em alguém e dizia: olha, vai para o meu partido, que tu vai ser meu vice. Só que tu não comenta com ninguém, para não gerar ciúmes dentro do grupo, né? E nessa onda ele ia convencendo as fortes lideranças, como tem aí o exemplo do doutor Adriano, dentista, né, que foi enganado até a última hora. E o Maurim, que hoje é secretário, não sei porquê, mas hoje é secretário da gestão, foi enganado até a última hora, dizendo que ele era o vice. A família do Maurim veio de Imperatriz, veio do Pará, de muitos lugares aí no dia da convenção, esperando que o Maurim seria o vice. Então essas pessoas, todos, o gestor conseguiu colocar no partido dele, que ele tinha domínio. Quando venceu o prazo de filiação, aí na hora da convenção ele disse: não, meu vice agora é fulano de tal. Que era o que todo mundo, aqueles mais espertos, eu pelo menos eu tinha certeza de quem seria o vice, porque a gente sabia como andava o acordo, as conversas, e a gente sabia disso, entendeu? Então foi dessa forma que ele conseguiu neutralizar a oposição. Pegou as fortes lideranças, colocou num partido, e depois de vencer o prazo de filiação, ele disse: não, agora meu vice é fulano, e apontou o nome, entendeu? Aí não foi um nome escolhido, foi apontado pelo gestor. Voltando aqui às emendas, você conhece você tem um conhecimento de alguma obra dessas emendas enviada pelos parlamentares? Eu acredito que tem aqui o asfalto, né, da saída da cidade, que foi uma emenda, inclusive o deputado estava no dia da inauguração, né? E como também ali a Secretaria de Educação, a reforma da Secretaria, e foi emendas de deputados federais. A praça na Vila Bonfim? A praça na Vila do Bonfim. Então, assim, essa história de dizer assim que é só com recurso próprio, isso é só onda. Aquela história dos mais velhos, a história para boi dormir. Não existe isso. O presidente da Câmara, ele deu uma entrevista, né, falando que foi mais de R$1 milhão só de emenda para a saúde do deputado Hildon Rocha, né? Uma emenda, então, que ele esconde com aquele velho jogo dele, né? Duas caras.
Não, isso aí a gente sabe. Olha, no primeiro ano de mandato de Laésio, São Pedro dos Crentes sabe. A prefeita e gestora Luísa deixou uma emenda do deputado Vitor Mendes de quase 700 mil. E ficou ali só para o novo gestor, o Laésio, pegar e fazer o que ele quisesse, inclusive uma Hilux branca, que, se não me engano, a única que foi comprada para o município naquela gestão de 4 anos do Laésio, foi com esse recurso. Porque, infelizmente, o que está acontecendo com o nosso município, que não era vontade minha, mas infelizmente está acontecendo, é o nosso município sendo sucateado. Entendeu? Sucateado. Isso a sociedade toda sabe disso. Alguns admiradores, não sei porquê, que ainda existe, ainda bem que está ficando pouco, né, quem admira. Mas alguns admiradores acham que não, mas o nosso município está ficando sucateado. Por quê? Quando a ex-prefeita Luísa foi entregar a prefeitura para o Laésio, ela fez carreata aqui na rua, entregando entre ônibus, caminhonete, ambulância, moto. Ela entregou 27 veículos, fez carreata na rua. E hoje você não encontra mais isso aí. Não encontra por quê? Porque o gestor não está preocupado de buscar benefício para o nosso município. Ele está preocupado de se beneficiar politicamente. É só dizendo que ninguém não manda nada para ele, que ele é um coitado, porque ele gosta disso, de se fazer de coitadinho. Não vê uns vídeos dele que tem na rede social, dizendo que não tem o dinheiro para o almoço, não tem o dinheiro para a janta? Só mentindo, cara. O cara que hoje é um dos maiores fazendeiros de São Pedro dos Crentes. Laésio, um dos maiores fazendeiros de São Pedro dos Crentes. E ele fica mentindo na rede social, dizendo que é um coitado, não tem o dinheiro para janta, quando tem para janta não tem para dormir, vai negociar a dormida no hotel. Coitado desse pessoal de rede de hotel ou de restaurante que está indo nessa onda de Laésio. Porque é mentira, o cara é um empresário, é um médico, renomado em termos financeiros. E mente na rede social dizendo que é um coitadinho. Não todos, porque a maior parte ele não coloca no nome dele, né? Aí fica até ruim para a gente saber. Mas aqui a gente conhece, tem fazendas vizinhas da minha fazenda. Tem fazenda, várias fazendas por aí, entendeu? Tem fazenda Mutum, tem uma outra aqui no Coroatá, e várias outras por aí. Em Feira Nova tem fazenda, uma aqui no município de Sítio Novo, né? Então, assim, são várias. E esse cara fica se fazendo de coitadinho, dizendo que não tem nem o dinheiro para o almoço. Ele está fazendo com o Maranhão o que ele fez com São Pedro dos Crentes. Então, é bom que o eleitor do maranhense tenha consciência e saiba quem realmente é Laésio Bonfim. Infelizmente, ele está vendendo uma imagem que não é aquilo, pô. Não é. Infelizmente está fazendo isso. E quem não conhece ele está indo naquela onda. Que ele é o salvador do Maranhão. Quem consegue salvar o Maranhão é Laésio. Existe um sistema em São Pedro dos Crentes que, infelizmente, quem implantou aqui em São Pedro dos Crentes foi ele, o Laésio. Aí ele disse que vai tirar o Maranhão da pobreza, entendeu? E eu lhe pergunto assim, será que tem como a sociedade, uma família, sobreviver bem com um salário de 500, 600 reais? Que não é o salário? Isso não tem como, entendeu? Não tem como sobreviver bem. E esse sistema aqui, São Pedro dos Crentes, não conhecia. Não conhecia. Veio conhecer na gestão Laésio. Um salário dividido para 2 pessoas. Às vezes vai para a folha um com R$1.500, mas sendo que ele só recebe 500. É dividido entre 3. Então, isso aí existe em São Pedro dos Crentes. E a sociedade inteira sabe que existe. Inclusive eu tenho áudios, né? Eu tenho áudio de pessoas me pedindo serviço. E nesse áudio a pessoa fala, não, porque eu saí do sistema de R$500, de R$600, porque não dá. Até a pessoa diz assim,
com meio salário, não pode nem comer espetinho todo dia. Então não dá para sobreviver, entendeu? Mas, infelizmente, quem conheceu esse sistema aqui, a gente conheceu aqui através da gestão Laércio Bonfim. Então, você tem conhecimento dessa questão, é a famosa rachadinha, né? Não, isso não é eu que tenho conhecimento, isso é o São Pedro inteiro que sabe disso aí. Eles precisam. Agora, o gestor que tinha que ter consciência de não fazer isso. Porque é crime. Eu já gravei matérias aí afora que eu até pedi a investigação do Ministério Público. Eu pedi para que seja investigado, porque é impossível. Isso é impossível. O Maranhão, se o Maranhão necessitar realmente de sair dessa linha da pobreza, que eu sei que precisa, o Maranhão tem que avançar. A gente sabe disso. Só que algumas pessoas, ainda bem que não é a maioria, estão escolhendo o nome errado. Essas pessoas que estão escolhendo esse nome Laércio Bonfim, para te falar a verdade, até no linguajar dos mais velhos, né? Não tem aquele ditado que a pior vida é melhor do que um bom fim. Eu mesmo quero viver uma vida mesmo sofrida, mas não quero bom fim. Né? Não quero, não, Deus defenda. Ele enganou tanto, né? Mentiu, ludibriou tanto na hora da escolha do vice, aquela questão toda, que enganou, igualmente engana com as obras e também agora está tentando enganar todo o estado do Maranhão, né? Não, mas é isso. Olha, só para vocês verem o quanto o Laércio é perigoso, para enganar, as pessoas têm que acordar para a realidade. Quantos deputados federais ultimamente têm vindo aqui em São Pedro dos Crentes? Quantos? São muitos. Vários deputados federais. Aí assim, de cada um desses, ele tira algo dele. Aí ele parte para o outro. Tira um algo do outro, ele parte para o outro. Aí tem a história de quem? Edilásio Júnior. No início até a gente pensava que seria o candidato do Laércio aqui em São Pedro. Não é. Depois apareceu o JP. Também mandou emendas para São Pedro. Não é o deputado do prefeito aí, né? Depois vem o Hildon Rocha. Tem o Rocha. Hildon Rocha, que mandou emendas para cá. Também não é o deputado do prefeito. Então, assim, vai acreditar num grupo desse? Não tem como. O Maranhão vai, se acontecer, que eu sei que não vai acontecer, mas se acontecesse isso aí, o Maranhão ia cair no verdadeiro fracasso. A gestão de São Pedro dos Crentes, na história aqui, quem menos construiu em São Pedro dos Crentes chama-se Laércio. O que menos construiu. Mas ele vende para as redes sociais que ele foi o gestor que mais construiu sala de aula. Quem conhece São Pedro dos Crentes sabe. Para você, qual foi o gestor que mais construiu em São Pedro dos Crentes? Quem mais construiu sala de aulas em São Pedro dos Crentes chama-se Zequinha. Tem os erros dele, como qualquer ser humano tem. Né? O Zequinha Coelho foi quem mais construiu sala de aula. Porque no interior, a maior escola que hoje tem, que é o Ideobrando Coelho, foi na gestão Zequinha. Ali na Inhuma, tinha a escola Maria Carlota. Lá na Fazenda Caboré tinha a escola Antônio Zé do Vale. Lá no Jaro Rocha. Pedro Barraca. Pedro Barraca. E assim, aqui na Matina, Valentim Borges, que foi tudo na gestão Zequinha. De 97 a 2000. Então, assim, tem os defeitos? Tem, todo ser humano tem. Agora, quem mais construiu sala de aula em São Pedro dos Crentes chama-se Zequinha Coelho. Veio o gestor seguido aí, o Antônio Arruda, foi um bom gestor, honrou os compromissos dele, fez praça, a praça da prefeitura foi o Antônio Arruda que fez, vários calçamentos de rua, foi o Antônio Arruda que fez. Veio o Domingo Caju, com apenas 1 ano de mandato, mas ele ainda fez calçamento de rua, fez estrada vicinal, entendeu? Ele construiu, o Domingo Caju, ele construiu a estrada do Cristal à Grota de Laje, que é lá na professora Sônia, entendeu?
Então, assim, hoje, se você procurar a construção, dizer assim, não, aqui tem uma escola em si, construída na gestão Laes, não tem, entendeu? Não tem. Por quê? O vovó Mucinha disse que construiu ali, mas ele destruiu 4 ou foi 5 salas de aula para construir 2, entendeu? Então, as outras escolas, ele acrescentou 1 sala ou 2 salas de aula, mas esse o prefeito que mais construiu sala de aula aqui em São Pedro dos Crentes chama-se Zequinha Coelho. Zequinha Coelho. Veio Antônio Arruda, que construiu também escolas, né? O pastor João Jona, aqui no bairro Santa Rosa, foi Antônio Arruda que construiu, de lado da Igreja Católica, ali foi Antônio Arruda que construiu. E praça, né? Foi Antônio Arruda, praça da prefeitura, a praça central foi Zequinha. Então, assim, você vai buscar as obras de São Pedro dos Crentes, quem conhece a história de São Pedro dos Crentes vai ver que quem menos fez obras em São Pedro dos Crentes chama-se Laésio. Agora sim, Cal ele gastou muito, pintando meio fio, né? A verdadeira gestão de maquiagem, né? Isso aí fez muito. Na questão, na sua opinião, refazendo essa mesma pergunta, de fato, quem transformou o São Pedro dos Crentes? Você conhece a história da política desde quando você participou de políticas ainda pelo município de Estreito, mas de fato, quem transformou São Pedro dos Crentes e o Laes está tirando proveito disso? Você acha que ele está tirando proveito de outras transformações de gestões anteriores? Eu nem cito quem verdadeiramente fez transformação em São Pedro dos Crentes. Eu cito assim, exemplo de todos os gestores, antes de Laésio, cada quem deu a sua contribuição e boa, né? Agora, Laésio tirou proveito de todas as gestões. Todas. Quem construiu São Pedro dos Crentes, na história de São Pedro dos Crentes, não foi Laésio. Ele vende na rede social que São Pedro dos Crentes foi construído por ele. Mas todos os outros gestores deram a sua contribuição e muito bem. Zequinha, Antônio Arruda, Domingo Caju, que foi só 1 ano de gestão, Antônio Arruda se afastou, deixou Domingo. E vem a Luísa, 8 anos de mandato, um mandato excelente. Tenho certeza que tem os seus defeitos, porque todos os gestores têm. Como existe a política, os grupos políticos, existe também aquelas pessoas que não admiram por uma questão política e rivalidade de grupos, mas todos os gestores deixaram a sua boa contribuição. Agora, infelizmente, naquela época não tinha essa forma de se vender tudo em rede social, entendeu? E hoje chega a época que as pessoas se dão bem vendendo imagem na rede social que não existe, entendeu? Aí o cara vai e filma uma rua que a Luísa deixou asfaltada e diz, foi eu que fiz. Filma um calçamento com o meu fio pintado e diz, não, isso aqui foi eu que fiz. E sendo o outro gestor anterior que fez, entendeu? Então é essa forma, ele vende essa forma. Na questão, ele tem um vídeo gravado aí, Laésio, que ele disse que fez aquela avenida Governador Luiz Rocha. Na realidade, quem tem o conhecimento de São Pedro dos Crentes, você sabe, eu acho que você sabe, eu gostaria que você frisasse isso, o governo do estado fez a avenida, né? Rapaz, infelizmente, eu tive o desprazer de ver aquele vídeo. Isso eu digo assim, o desprazer. Por quê? No dia que eu vi aquele vídeo, eu fiquei horrorizado, né? Ele dizer que com um pouco mais de 60 mil reais fez a avenida. Ele fez apenas a iluminação. Aquela avenida ali, quem fez foi o governador. Inclusive já o Flávio Dino que fez. A Roseane, quando saiu do governo, deixou a estrada de Fortaleza dos Nogueira a São Pedro dos Crentes, já a metade construída. E Flávio Dino terminou a obra. Então quem chegou com o asfalto em São Pedro dos Crentes foi Flávio Dino. Aquela avenida foi Flávio Dino que fez. Então, eu tive o desprazer de ver aquele vídeo, cara. Como é que o cara vende na rede social dizendo que com um pouco mais de 60 mil reais ele fez uma avenida. Aquela avenida, simplesmente, ele colocou a iluminação. E todo mundo que mora em São Pedro dos Crentes sabe disso, que não foi ele que construiu. Agora, lá fora, no estado, quem vê aquilo ali diz, pô, o cara faz milagre, ó. Faz mesmo. Porque ele está conseguindo convencer alguns
acreditarem que ele não está mentindo. Então, porque a mentira, de tanto se falar mentira, ela vai se tornando verdade. Ele mente tanto que as pessoas acreditam. Então lá está mentindo para o Maranhão. Mentindo para o Maranhão e para o Brasil e para o mundo. Para o mundo inteiro. Porque a rede social é a nível mundial. Ele está mentindo para o mundo, porque eu tenho parente meu que mora em São Paulo, mora em Brasília, em Goiânia, em Minas Gerais, e liga para mim e diz, pô, rapaz, mas esse prefeito aí é bom. Eu digo, vem aqui para você ver a situação. Entendeu? Aqui a gente tem história triste. A ponte do Panela, ela passou 5 meses, quase 6 meses caída, na chegada da cidade. E simplesmente por questões dele se promover em rede social, ele dizia que não ia arrumar porque não era responsabilidade dele. Então um dia, até eu falei com uma brincadeira, olha, se essa ponte é do Estado, pois faça uma do município aqui de lado, e deixar do Estado aqui, faça uma do município para que o povo possa passar. Mas todo mundo conhece a história, aquela ponte foi construída quando a gente, nessa luta com o governo, conseguiu, e todo São Pedro dos Crentes tem o conhecimento, que eu fui para frente do serviço, construir aquela ponte, mesmo recebendo crítica, mas está lá. Sabe por quê? Porque eu sou de São Pedro dos Crentes, eu não sou de outros estados, não, eu sou do Maranhão e de São Pedro dos Crentes, nasci daqui. E aqui é o lugar que eu escolhi para me viver. Então aquela ponte lá foi construída porque eu tenho um amor a essa terra. Entendeu? Mas dizer assim, se fosse para depender do nosso prefeito, na época, ela ainda hoje estava no chão. Ele nunca dava um passo que era para poder ele ter como a estar cobrando de alguém, dizendo que era... Porque ele gosta de ser vítima, se vitimizar. Né? A coisa que ele mais ama no mundo é se vitimizar. Por querer, ele chega e pede para alguém fritar um ovo, que é para ele poder fazer um vídeo e dizer que ele pode ter saído de um churrasco, de uma churrascaria, mas ele vai dizer que o almoço dele foi só aquele ali. Só aquele ovo que ele chama o bife do olhão. Mas eu quero dizer assim, que São Pedro dos Crentes ainda entrou no cativeiro, no verdadeiro Na cativeiro. estatística de ditadura. Ditadura. Por quê? Porque aqui, um funcionário que trabalha para a prefeitura, ele não pode ir na tua casa se tu for adversário do prefeito, porque senão ele perde o serviço. Infelizmente, São Pedro dos Crentes hoje é o maior órgão que oferece emprego, chama-se prefeito. O maior órgão empregativo é a prefeitura, infelizmente. Aí tem o supermercado, mas você sabe, o supermercado aí emprega 10 pessoas, 15 pessoas num supermercado. Aqui não tem rede de supermercado a nível de Mateus, que vai empregar muita gente. Então, 10, 15 funcionários em cada supermercado. E termina a prefeitura sendo o maior órgão. E as pessoas, pela necessidade de viverem, coitados, ter um salário para sobreviver, não estão indo, às vezes, de gosto, mas forçado. É aquela história, ou tu vota, ou então tu vai perder o teu serviço. Por isso eles aceitam. Coitados, eu digo assim, eu não estou vindo aqui para prejudicar ninguém que ganha R$500 ou R$600. Não. Eu estou vindo aqui para, às vezes, reclamar do que está acontecendo. Porque eu acho uma injustiça. É injustiça a pessoa trabalhar e ganhar apenas R$500 ou R$600. Isso é injusto. Entendeu? E assim, ele vende essa imagem de uma forma para nível de Estado e as pessoas acreditam. Essa questão dele dar o salário dele, pense numa mentira, entendeu? Pense numa mentira. E hoje tem muita gente que acredita nisso aí. No estado inteiro tem gente. Eu estive em São Luís há poucos dias e muita gente me questionava. Tu é lá da cidade que o prefeito doou o salário? Isso é mentira. É a pura mentira. Entendeu? Simplesmente a Constituição brasileira não permite ele receber o salário das nomeações que ele tem de concursos públicos e o salário do prefeito. Isso está lá no artigo 38 da Constituição brasileira, parágrafo 2º. Você era vereador quando ele caminhou o projeto para a Câmara? E votei no projeto. Alguém já me questionou, tu é contra doação da casa? Não. Se a prefeitura de São Pedro dos Crentes pudesse dar
10 ou 20 casas por mês, aí é que eu ficava mais feliz. Agora, o que eu sou contra é o prefeito dizer que está doando o salário dele e não é. O projeto em si fala doação de salário? Não. O projeto em si, ele se refere a uma autorização que o prefeito pede, entendeu? Para Câmara autorizar ele gastar valor X doando kit casa. Kit casa, entendeu? E para provar que isso é um projeto de lei, o novo gestor agora está doando também. Está doando, só que ele mudou. Agora ele trata de Minha Casa Melhor. Mas por quê? Enquanto não se votar modificando esse projeto, todo gestor que entrar no nosso município ele é obrigado a doar isso aí. É um projeto de lei votado pela Câmara. É obrigatório. É obrigatório. Qualquer gestor que entrar no município do São Pedro dos Crentes hoje, ele é obrigado a doar o kit casa, ou Minha Casa Melhor, mas nesse sentido, ele é obrigado a doar, porque é lei, foi votado na Câmara, foi sancionada a lei, entendeu? É um projeto de lei do município, o município é obrigado, o gestor é obrigado a doar um kit casa por mês, que é o que o Laésio mentia dizendo que é o salário dele. Mas é um projeto de lei pedindo autorização da Câmara, para que a Câmara autorizasse ele gastar aquele valor X. Agora ele fez um jogo tão desperto, que é bom os maranhenses ter cuidado. Ele especificou o valor equivalente ao valor do salário dele. Entendeu? Equivalente ao valor do salário, para que pudesse enganar as pessoas, realmente dizendo que era o salário dele. Mas não é. O dinheiro é tirado da assistência. Da assistência social. É tão tal que no projeto de lei pede que essa doação só acontece depois da assistente social, uma equipe da assistência social, visitar a família e comprovar a necessidade em receber aquele benefício. E comprovar. Depois que comprovar. Só que o prefeito ele é tão esperto que no artigo 4º desse projeto, depois, aí ele diz assim, comprovando a necessidade em receber o benefício, não obrigará o prefeito a doar, desde que comprove a disponibilidade financeira na municipalidade. O que significa isso? Recurso disponível no município. Entendeu? Se não tiver, porque o que? Ele estava se protegendo. Porque vai que aprova a lei e ele vai e diz assim, esse mês a prefeitura não tem recurso para doar o kit casa. Mas a lei obrigava ele a doar. Então ele já colocou essa defesa para ele. Mesmo comprovando a necessidade da família em receber o benefício do kit casa, só obriga o prefeito a doar se comprovar a disponibilidade financeira na municipalidade. É o financeiro no município. Então aí já corta já define que não é salário dele, porque não, o salário dele não vai atrasar. Outra coisa, rapaz, quando você vê falar que a Câmara estadual, ou federal, ou municipal votou um projeto de lei autorizando o gestor a gastar um recurso, é porque não é o salário dele. É do município, porque só quem tem o poder de autorizar o gestor a gastar é a Câmara, que autoriza. O gestor ele não pode tirar um recurso para gastar, desde que a Câmara não autoriza ele gastar. Então ele encaminhou o projeto de lei, a Câmara votou e deixou autorizado ele todo mês tirar esse valor para a construção dessa casa. Não é nem a construção da casa, é uma ajuda. Ele doava o material, né? Então assim, tudo isso são jogadas que o Maranhão está indo nessa onda e infelizmente não é verdadeira. Esse dinheiro que está disponível na folha salarial do prefeito vai para onde? O dinheiro disponível, no caso, o pagamento que seria para ele, volta para o município? Automaticamente volta para o município. Por quê? A lei diz que tudo concurso público ou cargo público através de voto. As duas coisas, todos são cargos públicos. Todos. Que seja através de concurso ou que seja através de voto. Né? Mas
para que não haja acúmulo de salário, a Constituição não permite que ele receba os dois salários. Automaticamente, quando ele recebe o de lá do concurso público, o outro se torna, vai ser retido na fonte, retido no município. Automaticamente ele já recebeu o pagamento dele por outro órgão que é público também. Entendeu? Mas a Constituição diz o seguinte: afastar-se do cargo ou função com o direito de escolha a sua remuneração, né? Afastar-se do cargo que ele é nomeado para exercer o outro cargo que foi através de voto, mas ele tem o direito de escolher a sua remuneração. Mais uma vez, só pedindo aqui para trazer mais uma água para nós, que o papo tá bom aqui no nosso Pode Isso. E pode isso, Job, Não, só não pode enganar o povo igual o Lésio está fazendo. Agora isso aí não pode, não. Não pode, né? Agora o nosso bate-papo aqui pode. Aqui pode, né? Muito bem. Então, no caso, ele optou pelo que ganhava mais, né, Job? Aquela questão dele dizer que abandonou, doava o salário dele, ele optou pelo que ganhava mais. Eu acredito que sim, porque hoje eu não posso te falar com detalhes qual é o valor do salário dele, mas ele tem duas nomeações. Uma na UIFMA, lá em Mangabeira, e outra na Prefeitura de Balsas, né? Eu conversando com o prefeito de Balsas, e ele me disse isso, que ele tem a nomeação lá, né? Comprovou, que a gente já sabia, mas ele comprovou que ele é nomeado lá. Então ele recebe pelas nomeações, entendeu? E essa dúvida, até eu fui questionado, igual você me questionou, e o salário dele daqui, o que era para ser dele, né? É retido. A partir do momento que ele escolheu de lá, é retido na fonte o salário de prefeito aqui no município e se torna recurso público, porque ele já está recebendo outro pagamento pelo órgão que ele foi nomeado, pelo concurso. No caso, qual o salário de prefeito e o valor dos outros cargos, mais ou menos? Tem noção? Aqui o salário bruto de prefeito hoje aqui em São Pedro dos Crentes é R$14 mil, né? Com os descontos ele fica aí uma faixa de 10.700 e poucos reais, né? Então, o salário dele, claro, eu não posso também afirmar. Sei que ele tem as nomeações, mas não posso te afirmar. Agora é aquela história, meu amigo. Eu acredito só o seguinte: qual o ser humano que tem um concurso público federal que ele vai abrir mão dele pelo um cargo de prefeito que é só 4 anos? Ele não vai. Então ele optou pelo concurso público, porque lá ele é uma coisa que ele tem pro resto da vida. Ele vai ter uma aposentadoria por aquele serviço. E o cargo de prefeito é 4 anos, já que ele se reelegeu, mas no máximo 8 anos. E o concurso público você tem pro resto da vida. R$14 mil. Dá para construir uma casa? Daria para construir na gestão Laésio? Não, na verdade, ele não, naquela época ele não doava os 14. Ele doava o líquido, 10 mil e pouco, né? O líquido. Mas também não era a construção 100%. Ele doava o material, né? Doava aí o material, aquele valor em material. Aí assim, para você ver que as coisas nunca foi feito bem correto, é que ele ia pela tua cara. É a casa do Manuel. Não, manda os pedreiros lá fazer. É a casa do João. Não, leva só o material. Entendeu? Nunca foi uma coisa, nem isso aí, nunca foi bem organizado. Ele usava os funcionários para construir, os funcionários públicos para construir, ajudar na construção, como é que é? Sabe disso? Não, os funcionários do município aqui é usado, não é só nas casinhas, não. Até nas construções, qualquer uma outra aí, é usado. Todo mundo aqui sabe disso. Tem uma ponte de cimento aí, que a gente não pode nem contar a história dela, porque é bem complicada, né? Mas todo mundo sabe que os funcionários da prefeitura é quem fizeram aquela construção daquela ponte. Aí ele vende uma imagem dizendo que saiu um valor baixinho e tal, mas os funcionários que trabalharam nela ali
do início até o final, todos eram funcionários da prefeitura, pago na folha. Já recebeu um funcionário. Entendeu? Então a obra é feita com os funcionários da prefeitura, mas o pagamento dos funcionários não é pela obra licitada, é na folha de pagamento do município. Então, Job, falamos sobre infraestrutura um bocado, sobre recursos do prefeito, mas eu queria que você falasse um pouco da saúde do município de São Pedro dos Crentes. Você acha que avançou na gestão Laésio? A saúde, quero até te dizer assim, tem pessoas que condenam médico. Não, eu não quero condenar os médicos que prestaram serviço aqui de forma alguma. Mas o Laésio, ele deixou sempre aquela imagem que ele era o melhor. Porque eu te digo, aconteceu dentro da minha família. Teve pessoas que consultou com o médico, que estava de plantão, e ele encontrava a pessoa no meio da rua e dizia, e aí, tu estava fazendo o quê e tal? Ele disse, não, estava consultando. E o que tu tem e tal, no meio da rua. Aí ele pega e diz, não, mas o teu remédio não é isso aqui. Aí prescreve uma outra receita. Então o que está acontecendo? Ele está tirando a confiança do paciente daquele médico que está de plantão. E eu acredito que isso aí é até antiético e crime. Entendeu? Mas isso aí era o quê? Para não tirar o foco dele, que ele sempre vem como salvador da pátria. Entendeu? Nunca deu liberdade para o médico trabalhar, passava medo para os pacientes, não vai consultar com o médico fulano de tal, porque tu me liga que eu vou, a gestante, ele me liga que eu vou fazer teu parto, me liga que eu vou fazer tua cirurgia e tal, entendeu? Sempre, não é, aqui tem umas pessoas que querem condenar os médicos, e dizem assim, não, mas o médico fulano de tal não é confiável. Não. Essa forma aí foi implantada na mente das pessoas pelo Laésio. Ele chegava, consultava o paciente, dizia, não, só vem tal dia que eu estou de plantão. Né? Só vem tal dia que eu estou de plantão. Por quê? Para não tirar o foco que ele seria o melhor. Na gestão Laésio Bonfim, ele era um médico do município, tinha outros médicos contratados, mas ele se considerava o médico do município. Isso. Ele se considerava o médico e era o médico. Porque eu acabei de falar, né? Que ele passava medo para os pacientes que consultavam com ele. Ah, não consulta com fulano, não. Tu vai tal dia, que é o dia que eu estou. Aqueles casos, Job, que a gente não entende muito, mas você ainda foi vereador na gestão, eu acho que quando aconteceu aqueles fatos de acidentes, de pessoas perderem a vida, muita gente condena a negligência de atendimento e de avaliação médica no município. Você tem alguma informação? Sabe falar sobre isso? Antônio, isso é um caso delicado para a gente falar, mas assim, eu posso te dizer o seguinte, o nosso município não tem recurso. Recurso o quê? Recurso para atender de uma forma, como se diz, de uma forma certa. Por quê? Aqui nós não temos bolsa de sangue, aqui nós não temos a UTI, Então é o seguinte, a negligência médica, ela acontece até nisso, porque o médico tem que ter o conhecimento do que ele pode fazer aqui, o procedimento que deve ser feito aqui e o que não deve. Então até nisso é negligência do médico, porque se aqui não tem recurso, a primeira coisa que o médico podia ter feito era mandar esse paciente para Balsas ou para um outro local que tivesse um atendimento dentro do quadro que se encontrava aquele paciente. Então, assim, delicado. É delicado, esse comentário é delicado, mas assim, a negligência cometida pelo médico, essas grandes cirurgias feitas aqui em São Pedro dos Crentes, colocando em risco a vida do paciente. Colocando em risco a vida do paciente. Aqui não temos bolsa de sangue, aqui não temos, entendeu? Tem ambulância com CMUTI? Não tem. Não tem.
é sem estrutura. Nós não temos estrutura no município de São Pedro dos Crentes para fazer essa cirurgia de grande esporte. Essas pessoas que se acidentaram, que às vezes não chegou ao ponto de ir a óbito, né, igual você falou. Eu acredito assim, que no momento do acidente, comprovou o quadro do paciente, que o médico sabe, teria encaminhado para outro município, né, que aqui é Balsas, né? Então assim, a negligência eu acredito que aconteceu nessa parte. Não posso também ir mais profundo no assunto, porque o caso da saúde, eu não sou médico, não tenho esse conhecimento, mas assim, aos olhos nossos, aos olhos humanos, a negligência ela foi cometida dessa parte. Porque aqui eu tenho uma sobrinha minha que ela teve um problema de parto e ela teve que ir em Balsas tomar a bolsa de sangue após parto, entendeu? Então, uma paciente que ela tinha que ter sido encaminhada para outra cidade logo. Ela correu o risco de vida e estava quase morrendo, então foi preciso levar em Balsas para tomar a bolsa de sangue. Por quê? Porque aqui não tem. Então, é isso que eu acho que a negligência médica ela é cometida dessa forma. Como o nosso município não oferece um suporte para esse tipo de coisa, né? Cirurgia de grande esporte que é feita aqui e colocando em risco a vida dos pacientes. Isso é que eu não concordo. Job, estamos quase finalizando o nosso podcast de hoje, mas antes eu quero lembrar de um fato que aconteceu, até tive presente naquela ocasião, daquela discordâncias do Laésio com políticos. Hoje ele se considera um político e amigo de outros políticos, mas houve um fato na casa da prefeita Luísa, então a ex-prefeita Luísa, melhor dizendo, com o Rigo Teles, deputado. Você conviveu e teve aquele momento ali. Conta pra gente aí como é que foi aquela situação. É um momento muito ruim, né? Até pra gente lembrar. Sempre eu gosto de falar que o Laésio ele usa o poder, ele usa como ele gosta de dizer, que ele tem caneta, né? E além da caneta, como médico, ele usa o poder para querer sufocar as pessoas. Então ali, naquela época, a gente tinha um acordo de apoiar o deputado Rigo Teles, né? E essa conversa eu tive com ele no gabinete dele, estava eu e o Alain, pastor Alain, na hora, entendeu? Outro dia eu tive essa mesma conversa lá no hospital, com ele também, estava eu e o Antônio Carlos do Antônio Direno, né? E ali se tratava, quando ele comentava que a gente ia apoiar o Rigo Teles por ser um deputado presente aqui em São Pedro e tal, e era amigo, e queria que a gente apoiasse ele. E na hora eu falei, ótimo, beleza, o Rigo amigo da gente, e eu disse que iria apoiar, sim. Aí ele comenta que se algum vereador apoiasse um outro deputado, que não fosse o deputado indicado por ele, teria um adversário para o resto do mandato, né? E na conversa que a gente teve com o Rigo, lá na casa da Luísa, ficou tudo certo que a gente ia apoiar o Rigo. Teve um almoço e ele fez um discurso dizendo que ia apoiar o Rigo. E logo imediato, a gente sentado em uma sala na casa da Luísa, ele discordou, não sei, a gente não sabe nem porquê. Ele discordou e eu falei para ele, né? Não, prefeito. Aí ele pegou e apontou para o meu nome, isso aí, vereador. Naquela época eu estava de mandato. E ele disse, vereador, tá aí, tá o Rigo aí, faz compromisso com ele. E eu lembrei da história que ele tinha dito para mim, para o Alan, lá no gabinete dele, né? Lá na prefeitura, que se qualquer um vereador apoiasse um deputado que não fosse o dele, Laésio, não fosse do grupo, apontado por ele, teria um adversário para o resto do mandato. E aí, no momento, eu lembrei isso para ele. Eu falei, não, prefeito, mas como é que você fala para a gente apoiar o Rigo? E você acaba de dizer que não vai apoiar, porque eu não sei o que passou pela cabeça dele. Ele fez um discurso lá na área, dizendo que ia apoiar o Rigo. Quando a gente estava sentado na sala ali, uma turma, um grupo político conversando, lá ele apontou o dedo no Rigo e disse que não votava naquele cara. Não sei porquê, mas... E como ele tinha dito para mim que qualquer uma pessoa que apoiasse o deputado que não fosse o dele,
era adversário dele pro resto do mandato, então eu questionei ele, quando ele mandou a gente fechar compromisso com o Rico. E eu disse para ele, perguntei para ele assim, prefeito, essas palavras suas é de um bom sentimento ou amanhã pode ter alguma diferença? Aí ele disse, por quê? Porque você lembra que você disse para mim que se tivesse alguém do grupo que apoiasse um outro deputado, era adversário seu pro resto do mandato, e eu nunca era assim. Naquela época a gente ainda era aliados, né? E quando foi nesse momento, ele levantou para me agredir. Porque simplesmente eu perguntei para ele de uma coisa que ele tinha dito para mim. Ali não foi coisa inventada, ele disse. Quem levantou para te agredir? O Laésio. Ele tem essa forma, entendeu? Ele é muito agressivo. E então foi assim, foi isso que aconteceu. E a partir desse momento eu carreguei, na minha opinião, de eu não bater palma para ele, Laésio. Caso bem parecido, Job, aconteceu agora recentemente com o presidente da Câmara, Azaf Sobrinho, né? Ele também falou para o Azaf, ele que se considera religioso, falou para o Azaf que enquanto houvesse vida, não queria mais o Azaf andando com ele, né? Mas isso é a forma dele. Isso é a forma dele de agredir as pessoas. Ele acha que só ele é o dono da razão. Na verdade, o Laésio, ele é um cara... Ele mesmo disse para mim, depois dessa discussão que a gente teve, porque nesse dia a gente discutiu forte, entendeu? Forte. Depois ele foi me pedir perdão e ainda disse para mim assim, que é porque ele tem esses momentos explosivos, entendeu? Então... Mas pode isso ser explosivo na política assim e magoar as pessoas? Ele acha que é normal, só que isso eu não concordo, é o que eu não concordo, para o meu lado. Eu sei que tem algumas pessoas que podem concordar, mas eu não concordo. Então assim, eu cheguei a falar para ele o seguinte, que a gente podia ser amigo, mas eu, Job, eu tinha uma forma. Que é assim, Antônio, eu te respeito, mas eu quero que você me respeite. O Laésio, ele só quer que a gente respeite ele. Agora ele não respeita ninguém, cara, ele humilha as pessoas. Ele quer pisar nas pessoas, humilhar e acha que isso é normal. Agora não, agora esse período daqui até a eleição, ele está santinho. Santo porque nunca vi no mundo. Tem nem onde dormir? Não tem, ele não tem onde dormir, ele é um coitado, ele não tem dinheiro para o almoço, entendeu? Ele é o homem mais santo que tem, daqui até passar a eleição. Agora deixa passar a eleição para você ver quem é o Laésio, na hora que ele pegar o voto seu. Porque isso ele fez aqui em São Pedro dos Crentes, rapaz. Humilhando as pessoas. Outra coisa que não existe com ele é fidelidade. Não existe. Cada política que vem, cada eleição que vem, ele está em um grupo político diferente. Não existe fidelidade. Louco quem acreditar nele. Achar que ele é fiel. Entendeu? Job, te agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, Pode Isso. O espaço está aberto, assim que se sentir... Mas antes eu quero que você aproveitar que você está falando aqui também, para a sociedade, você também está na frente aqui de algumas obras, né, que está chegando para o município através do governo, e você faz parte aí da oposição que está conseguindo essas obras, e o município em si, ele não corre atrás, e você, juntamente com outras pessoas, levantaram a bandeira do povo sofredor e está correndo atrás. Isso graças ao empenho, né, das pessoas que acreditaram, sempre eu venho falando isso, o nosso empenho valeu a pena, né? Está chegando, um pouco do esforço que a gente fez já está sendo recompensado com obras, né? Para o município. E acredito que logo chega mais ainda, a gente acredita nisso aí. E claro, é igual eu falei antes na minha entrevista contigo, que a gente vai continuar lutando, né? Isso é o nosso objetivo. Eu acho que eu quero parabenizar as pessoas que se ombrearam a nós. Hoje o grupo está crescendo, porque começaram a acreditar que dá certo, é capaz de dar certo. E essa história, outra coisa que o pessoal começou a ouvir, essa história de dizer que o governador não manda nada para São Pedro dos Crentes. A sociedade está vendo que é questões políticas do gestor e do Laésio, né? Então, assim, hoje eu tenho que agradecer as pessoas que acreditaram na gente, e estamos aí, né, para estar em busca de melhores dias para São Pedro dos Crentes. Esse é o nosso objetivo. Eu moro aqui eu tenho filho, tenho neto, entendeu? E a gente vai continuar nessa busca por conquista, por algumas coisas. Tenho certeza que a gente não consegue tudo que a sociedade espera,
mas aquilo que for preciso e possível, a gente vai estar lutando para conquistar. Vai estar sempre em busca, né? Esse é o meu objetivo. Pessoal, falei com o Job aqui no nosso podcast Pode Isso, e o Job é um pretenso a candidato a prefeito de São Pedro dos Crentes? Sim, sim. Eu lhe afirmo isso até porque a gente tem uma história em São Pedro dos Crentes, né? A gente tem uma história, e essa história a gente conquistou lado a lado com a sociedade daqui. Então, assim, eu conversando com alguns amigos meus aqui em São Pedro, e eles me falaram assim, que eu não podia sair da política. Como eu me afastei, não me candidatei, aí eles chegaram a dizer que eu não podia me afastar da política. E eu cheguei a interrogar alguns amigos meus. Por quê? E eles chegaram a me responder de uma forma que eu fui pensar. Ele disse, ó, se os homens de bem se afastarem da política, a molecada toma conta. Isso foi o que alguns amigos meus disseram para mim, né? E pessoas como o Miguel do Rock, por exemplo. O Miguel do Rock hoje é um cara que ele voltou atrás em dizer assim que não queria mais saber de política, né? E hoje ele está voltando atrás com essa palavra, dizendo assim, rapaz, nós vamos se empenhar e vamos estar juntos, né? Para que a gente possa conquistar melhores dias para nós aqui em São Pedro dos Crentes. Job, obrigado pela sua participação no nosso podcast, fica agradecido, espaço aberto, assim que sentir à vontade, quiser voltar, é só nos procurar, e a gente vai lhe procurar outras vezes para você vir aqui no nosso podcast Pode Isso. Muito obrigado, quiser considerações finais, fique à vontade. Eu quero só aqui agradecer ao Antônio Luiz, né, pela oportunidade que me concedeu, e dizer que a gente está aqui à disposição para um bate-papo qualquer outra hora. A minha vida é muito corrida, mas assim que eu estiver em casa, com um tempinho a gente passa aqui. Parabenizar você também, né, pelo estúdio, e estamos aí na luta, e agradecer assim de uma forma geral a sociedade de São Pedro dos Crentes, né? Eu tenho uma boa parte da minha família que mora aqui, paterna e materna, e agradeço a minha família, agradeço a todos os meus amigos, aos meus admiradores, e agradeço também aos meus críticos, porque a crítica tem pessoas que veem ela de má forma. Eu vejo como uma coisa boa. Às vezes a pessoa lhe critica e serve para você se despertar a forma de uma correção no seu dia a dia, né, para até trabalhar melhor, não é isso? Então eu agradeço a todos aqueles que acreditam no projeto da gente, e a gente está de portas abertas, de braços abertos para receber aqueles que acreditarem, e para a gente estar junto. Não em defesa minha, mas em defesa do nosso município. Esse é o meu objetivo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Voltamos a qualquer hora no nosso podcast Pode Isso? Fechou?